O meu convidado esta semana é Nilton, colega da Palhaçada. E galhofa. Muito obrigado por teres vindo numa quarta-feira com muito calor. Às 4 da tarde. Está muito calor lá fora. Eu vim pelo ar-condicionado, já disse. Há aqui um ar-condicionado muito forte. Não tenho em casa e então para onde é que haverá a borla? Olha, já muita gente me tinha pedido para te trazer aqui. Já eras para ter vindo na outra série, na outra temporada, que foi feita no Lisboa Comedy Club. Olha, vieste agora. Nenhuma razão em particular, porque tinhas que vir mais cedo ou mais tarde. Calhou. Por isso é isto. Pronto. Se bem que aquela cena da faca ajudou um bocadinho, foi? Pronto, ajudou. E aqueles 2 marmãs que tu tens são pequenas. Buscar a casa. Sim. Mas trataram-te bem, não trataram? Sim, ainda me dói um bocado o braço, mas. Foi só o braço. Foi só o braço. Normalmente costuma doer outra coisa quando eles se entusiasmam. Não. Tiveste sorte. Um deles realmente baixou as calças. Não? Pois. Bom, Nilton, convidado do Maluco Beleza. E há uma série de perguntas que eu gostaria de fazer. Umas são feitas pelos patronos que deixaram as questões no patreon.com/ruiunas. Como é que é? Tu pagas e fazes perguntas? Eu pago e faço perguntas? Não, é uma das benesses de quem é patrono. Ok. Há várias benesses. Ok. Nada envolve. Não. Portanto, se basta apoiarem com €1 por mês, já podem fazer perguntas, recebem a conversa toda sem cortes, na íntegra. Okay. Há várias benesses sem ser patrono. Aqui em Portugal não há muita tradição de apoiar projetos online, porque pensam que se está na net é gratuito e eu tenho direito a tudo. Pois, a malta ainda tem essa ideia, que é um dos problemas da net. Tu subscreves alguma coisa, pagas alguma coisa na net? Pago tudo. Eu sou anti-pirataria e anti-filmes. Imagina, tenho ainda amigos, como tu terás, que é tens que ver aquela série, saquei. Sou anti-sacar, seja o que for. Mas já sacaste, houve um tempo em que sacaste. Não, imagina, estou a gravar, estou a editar uma coisa e preciso de um efeito. Vou ao YouTube e saco aquele som. Não, eu saco aquele som que está muitas vezes free no YouTube. Há N de efeitos sonoros. Deram uma gravação do filme do Tropa de Elite, o 2, e apontei lá. Quando sair o DVD vou comprar. Se o DVD fui comprar. Está lá, nunca ouvi, já tinha visto. Portanto, viste, mas sim, bem com a minha consciência. Muito bem. House of Cards, essas coisas todas, que anda tudo já a 1000 a hora e o G não, porque. Portanto, é mesmo uma questão de princípio, uma questão de valores, uma questão também de seres artista e, enfim, teres também os teus imagina direitos. que tu tinhas um projeto e sacavam à borla, é igual, não é? Não é justo? É só essa questão. E eu também não morro de não ver aquilo, não é? Há tanta coisa para ver. Eu confesso que já saquei coisas. Cada vez menos, devo dizer. Até porque, por exemplo, a Netflix, que é uma coisa. Eu sou fã da Netflix, não sei se não me pagam para isto, mas digo. Nem tenho necessidade de sacar nada. Não saco nada. Sabes que há muita malta que saca e depois nunca vê. É verdade. A malta quer sacar, vou sacar tudo e mais alguma coisa. Eu tenho que puxar muito pela cabeça para me lembrar da última coisa que saquei da net. Ou que vi de forma ilícita por streaming. E morre um gatinho cada vez que sacas uma merda ilegalmente. Mas eu sei que não é uma cena muito fixe aquilo que eu estou a dizer, mas não vou ser hipócrita. De facto, não, já me aconteceu. Já fiz. Cada vez menos. Eu diria que hoje em dia tenho que puxar muito pela cabeça para me lembrar de alguma coisa que tenha sacado. Música zero. Por exemplo, música não saco zero. Spotify. Eu preciso. Apetece-me ouvir um bom Elton John. E vai. Vou buscar o Elton John no Spotify. Ou a Marés Vivas. Exato. Bom, Nilton, vamos começar. Olha, vamos começar. Ainda não tinha começado? Já. Mas tenho que introduzir o tema como é que eu te conheci. Não sei se te lembras. Ok. Eu fui a primeira vez, fui teu convidado. Tu tens uma memória. Este gajo tem uma memória estúpida, meu. Tu lembras de tudo, tenho boa memória, é verdade. Fui teu convidado no curto-circuito, que eu tinha um blog e tinha uma cena assim muito fora. Fui meio personagem, meio. E sabes que é muito lixado para ti enquanto convidado, porque tu eras o Rui Unas e pá, estás no pedestal e tu vais lá e obviamente tu fazes o teu papel, gozar com o gajo e rasgar no cromo que lá vai. Pá, e é um misto, sais de lá com um misto de tristeza e felicidade. Eu senti essa cena. Porque tu não te aguentas enquanto convidado, percebes? Tu não, ou seja, não tens estofo. Hoje em dia estaria completamente à vontade, ou tu, se fosse contigo. E naquela altura tu não tens estrutura psicológica para aguentar aquilo. Portanto, sais dali com um misto de será que devia ter feito assim, será que não devia? Até porque a persona que tu queres criar na tua cena de humor, eu estavas a dar os primeiros passos, sim, e não tinha a mínima noção ainda da persona, do que se era eu próprio, se era um boneco, o que era aquilo. E então recordo isso com alguma... Um misto de doce, de doçura e amargura. É uma coisa estranhíssima. Aliás, eu tenho alguns episódios assim.
Uma vez fiz, nem nunca contei isto, nem nunca contei ao próprio, ao António Feio contei ao José Pedro Gomes, não. Uma vez convidaram-me, eu morava em Portimão, portanto eu nasci em Angola, sou filho pai angolano, avô angolano, depois vimos para Portugal, Proença Nova, que é ali ao pé da Zona Centro, depois Algarve, portanto eu de 10 em 10 anos sou expulso assim dos sítios, depois Algarve, depois Lisboa. E quando estava no Algarve comecei a cena da comédia, pá, em 97, 98, a malta que vai-me conhecendo ali. Em bares, começaste em bares? Sim, em bares, uma coisa que era o Março Jovem em Portimão, também ia tentando fazer ali umas maluquices em teatro. E então vai lá atuar a Conversa da Treta. No início da Conversa da Treta começaram em digressão. E eu sou um amigo meu que estava a organizar aquilo, o Mário Jorge, disse: pá, fazes a primeira parte. Pá, no dia que chega a Conversa da Treta, eles disseram ao Zé Pedro e à equipa, à UAU e não sei o que na altura: olha, vem atuar em um cromo, não sei o que, fazer stand-up. O Zé Pedro, ui, o quê? Quem é o gajo? Está lá aí, anda cá, não fazes nada. Eu disse: não, mas está no cartaz, vou sair a 10 horas, 9h30. Não, começamos às 9h30. Pá, o António Feio ainda me pediu o texto e tal, esteve lá a olhar, disse: pá, porreiro, isto é porreiro. Não, anda cá, ninguém é tua. Pá, e tu estás a começar, tipo, Conversa da Treta, tipo António Feio, Zé Pedro Gomes, pá, e levas-me um chapadão assim na cara, pá, e é daquelas merdas. Mas percebo, hoje em dia até percebo a posição dele, não percebo a forma, mas hoje em dia, conhecendo o Zé Pedro, já percebo que ele vinha a descer, eu é que não reparei, mas o gajo vinha destravado a descer e eu meti-me à frente. O António Feio foi completamente diferente, e depois eu, obviamente, tornando-me amigo do António, um dia contei-lhe a história e disse: pá, é o Zé Pedro, não é? E hoje em dia, eu conhecendo o Zé Pedro, sei como é. Embora ele até me trata muito bem, é muito querido comigo, mas nunca lhe contei isto. Pá, mas na altura, tipo, tu só te apetece chorar, não é? Vais para casa, tipo, que fónix. Porquê? O Zé Pedro Gomes meteu-te fora do palco da tua atuação que ias fazer de stand-up. Mas sabes que tu foste ao curto-circuito? Estamos a falar em porque 2000? Não sei. Ou antes, 99, 2000, não sei qual era. Para aí. Agora tu dizias: não, ainda não existia. Não, mas eu fui antes de existir. Mas foi nessa altura. Mas foi nessa para aí, sim. A recordação que eu tenho de facto é que veio alguém do Algarve, tinhas do Algarve. Pá, lembro que tinhas umas piadas com GNR, adota um GNR, qualquer coisa assim. Era. E aquilo, pá, vi piadas um bocadinho ao lado, um bocadinho certas, mas depois aquilo, eu também estava no meu papel. Claro. Se calhar um bocadinho injusto contigo, de meio gozo, mas também queria-te ajudar e promover, mas ao mesmo tempo também queria animar aquilo, porque se tu não estavas a também funcionar, havia ali um momento constrangedor. Pá, e acho que aquilo não funcionou efetivamente. Não. E a minha pergunta é esta, esta é que é a pergunta que eu te quero fazer. Tu, entretanto, já passaram 16 anos. Tu tens um lugar mais do que firmado na comédia, no entretenimento em Portugal. És admirado por muita gente, criticado por muita gente. Eu não percebo porque é que as pessoas que não te admiram, ao menos não te respeitam. Eu acho que há aqui uma distinção. Pá, podemos não admirar o artista, mas eu acho que é inegável que se tem que ter respeito pelo teu trabalho, porque só se consegue aquilo que tu conseguiste até agora, e chegares ao teu patamar profissional com muito trabalho. E eu tiro-te o chapéu. Não sei se já tinha dito isto pessoalmente. Independentemente de haver coisas que eu não curta muito, nomeadamente só os apanhados. Eu já tinha dito isso. Já tinha. O quê? Os telefonemas? Não curto os apanhados. O conceito dos apanhados não curto. Já vamos explorar isto mais daqui a pouco. E não é porque tu me tens apanhado a mim, cabrão. Eu fui muito bem apanhado. Mas temos que respeitar, meu. Mas isso é um lado que eu já nem durmo para esse lado. Eu sei, eu acho que já fizeste as pazes com eu. Acho que no início sequer estavas um bocadinho mais fodido com isso, mas agora acho que já. E fazes bem, fazes muito bem. É se nessa altura, há 16 anos, tu já tinhas um master plan, estás a ver, para tu chegares onde chegaste, porque tu és um gajo um bocado cerebral. A ideia que eu tenho é que tu és um gajo muito racional e fazes as coisas organizado. Ou as coisas foram aparecendo. Não, há aqui dois lados. Um que é esse primeiro embrião, que é uma coisa curiosa, que é o Filipe Simões, que continua a ser o meu designer até hoje. No meu aniversário ofereceu-me um site. Pá, o gajo estava os sites a começar, imagina. Essa coisa nova. O meu mail era Clix, estás a ver aí, loucura, para tu veres há quanto tempo foi. E então o gajo ofereceu-me um site tipo: pá, estás a começar a fazer umas cenas e tal. Eu sempre queria escrever para o Herman, ia entregar textos ao Herman. Cheguei a vir do Algarve a entregar a Edipinha. O Herman fazia o parabéns para lhe entregar textos, não é? Mandar-me dar uma volta. E às produções fictícias, essas coisas, da altura, tudo embriões, não é? E então qual foi o problema ali? Eu comecei a fazer um personagem na net, ou seja, o site era uma espécie de um personagem, era um cromo e tal. E eu encarnei esse cromo quando fui lá ao curto-circuito. E não devia ter feito isso, devia ter feito um humorista. Exato. É um humorista, ou seja, um gajo normal que escreve uns textos. Eras um extraterrestre. Pronto, senão ficas um ET, tipo, quem é este maluco? Exatamente, foi essa a sensação. E na verdade eu era só um gajo normal, mas quis fazer aquilo, e obviamente com todos os problemas. Hoje em dia tu já tens ferramentas, se quisesse agora fazer personagem, estava aqui a fazer personagem, mas já tens essas ferramentas. Naquela altura era só um parvo. E então,
não tinha plano. Embora eu posso dizer que a partir de 2000, que é quando eu, 2001, quando começo a viver da comédia mesmo a sério, eu aí tracei um plano e, em primeiro lugar, foi perceber onde é que está o dinheiro. E aí eu sou muito metódico, que é onde é que está o dinheiro, onde é que tu podes ganhar dinheiro com isto. Porque primeiro ganhas dinheiro e depois brincas. Portanto, onde é que está o dinheiro? Empresas. Portanto, eu ataquei logo no mercado empresarial. Tu, se recebesses a minha apresentação nessa altura, dizias: Fónix, quem é este gajo? Ganho da cena. Não, era só um gajo que estava a começar, mas sempre tive esse trabalho. Só um gajo. E tinha o meu manager, não é? Que já foi desmontado pelo próprio Júlio César. Então eu sou Nilton Rodrigo Farinha Rodrigues. E então o meu manager é o Rodrigo F. Ok. Tu não falavas com o Nilton, falavas com o Rodrigo F. Nem Rodrigo F. E tu me davas a voz? Eu dava a voz. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério. Espera aí, isto é bom demais para ser verdade. Lamento, contei no alta definição. Há 4 ou 5 anos. Isto é ótimo. É verdade. E então foi a primeira vez. Portanto, na verdade, estou a contar a segunda vez. E então o Rodrigo F falava assim: olha, para dizer uma coisa, eu não posso estar na reunião de hoje, mas o Nilton está lá. Tenho que ir à Alemanha. Rodrigo F ia sempre à Alemanha. Pois eu faço ganchos para me rir só comigo próprio. Por exemplo, eu nos telefonemas, quando eu faço telefonemas na RFM, quando falo de números, termina sempre em 22. Qualquer coisa que faz é não, temos aqui os 622, temos os 822. Essa voz foi a voz que me apanhou no Essa foi RFM, uma delas, pronto, é uma delas. Mas eu faço sempre, termina sempre em 22. E o Rodrigo F, o meu riso próprio era para a Alemanha. O Rodrigo F estava sempre na Alemanha. Para toda a gente o gajo estava na Alemanha. E então eu tenho uma história que foi desmontada pelo Júlio César, que é o grande responsável por eu hoje ser profissional. O Júlio César? O Júlio César, porque eu era DJ, brincava ali e tal. Fiz uma empresa de design de interiores, depois comecei a levar calotes e ganhei juízo. E quando estava nessa fase, o que é que eu faço da vida? Foi quando experimentei a stand-up e comecei a fazer devagarinho e a tomar-lhe o gosto. E então o Júlio César, eu venho atuar para a barraca e o Júlio César vai lá um dia com o Raul Lado. E o Júlio César mandou-me um mail: olha, queria falar com o Nilton, não sei o que, mandou ao Rodrigo F neste caso. E o Rodrigo F combinou tudo por mail com o Júlio César, combina a reunião e no dia da reunião estou eu e o Júlio César no Casino Estoril, à porta, à espera do Rodrigo F. E então estamos ali e eu não desmontei. O Rodrigo F, o gajo não se costuma atrasar. Acho que não e vem. Tal, já lhe liguei e coisa. Ele há de vir, o Júlio César. Então depois ele há de vir, não sei o quê. E entramos. E o Júlio César é o meu respeito sempre, porque eu não tinha a mínima noção dos valores. Para teres uma ideia, eu vinha à barraca e ganhava 100 euros. Vinha do Algarve, tipo, em 2000 ganhava, era para o Algarve. Tu perdias dinheiro? Não, era para o gasóleo. Vinha, atuava e voltava para baixo. E então o Júlio César perguntou-me ao Rodrigo F quanto é que o Nilton queria ganhar. E ele disse um valor. E o Júlio César disse: não, o valor não é esse, o valor é este. E é essa decisão de eu passar para profissional que me faz passar para profissional, faz dizer: se calhar até vivia disto. E ele foi altamente honesto. Ele disse: não, esse não é o valor correto, o valor correto é este. E é isto que eu vou pagar. E então, não vou falar em valores, mas isto é tão cómico. Mas era mais um zero, possivelmente. É tão parvo quanto isto. Estou no final da primeira noite, a pessoa do casino tratar das coisas vem e pede-me o recibo. E eu, o recibo, e ele, então o recibo, e dá-me o valor. E eu, vamos já pagar 4 semanas? Isto deve ser. Porque eu fiquei sempre na dúvida. Este valor que ele diz deve ser por 4 semanas. Deve ser por mês. Que loucura, por mês. E já era bom. No final dessa primeira noite, ele pede-me e eu passo o recibo e ele paga-me. E eu tipo, pagaram um mês todos. Estes gajos são tolos. E eu só descobri que estava a ganhar aquilo na segunda semana. Lembro perfeitamente de ligar ao meu irmão mais velho e dizer: estes gajos pagaram o mês todo, são tolos. Disse, será que pagaram o mês todo? Que prejuízo. Como é que ele descobriu o Rodrigo F? Como é que ele descobre o Rodrigo F? Então começou ali a desconfiar que a coisa não batia certo. Ainda por cima o tal Rodrigo nunca aparecia, não aparecia nos espetáculos, não aparecia em nada. E há um dia que a Cristina Arvelos faz um festival na altura era Portimão Grey Albufeira, que é o Só Rir, e ela disse: olha, o Júlio César vai lá atuar, não sei o quê. O Júlio faz stand-up. Sim, ele vai lá atuar. Então o Júlio sobe ao palco antes de mim e desmonta esta história. Nunca tínhamos falado sobre isto. E ele disse: olha, vou-lhe contar uma coisa. Apareceu-me um rapazinho há uns anos que eu vi aqui e conta a história em frente a 3.000 pessoas. Olha, este indivíduo que me enganou e é só para te dizer que eu sei da história toda e não sei o quê. Giro. Depois... O Júlio César faz stand-up? Não, ela é que me enganou com isso, porque era a justificação dele ir ao palco. Já percebi, ok. Depois deram uma medalha de mérito da cidade, não sei o quê, para contar a história. Então fui desmascarado ali em palco pelo Júlio César. Com 3.000 pessoas. Tipo, que vergonha. Extraordinário. O Rodrigo F, tenho uma história gira, contactou na altura e aí é o meu lado metódico. Eu fui ver onde é que estão, como é que tu vendes isto. E então a agência que estava aí era a Reunião, que era a maior agência na altura. Eu mandei para lá as maquetes do Nilton.
eles só tinham o Herman e depois era Santos e Pecadores, Jorge Palma, Sara Tavares, sei lá, a Madre Deus, era tudo o que estava a dar na altura, Delfins, essas coisas todas. E então o António Silvestre e o Vítor Marçal, pá, malta de lá, gajos que agenciavam bandas, pá, gostavam de stand-up e começaram a trabalhar comigo e a agenciar-me. A história dos óculos azuis, tudo isso surgiu nessa altura. E há um dia que eu também nunca lhes contei. E o primeiro contrato que foi feito com essa agência Reunião, o primeiro ano está lá 10% de comissão para o Rodrigo F, porque ele é que passou o artista. Portanto, eu tinha a minha comissão e a comissão do Rodrigo F. Ainda ganhavas mais 10%, cabrão. E um dia estou a dar uma entrevista à Visão, nunca me esqueço, lá no Casino, e ele ouviu-me falar, o Vítor Marçal, um dos managers, e no final eu estava quase a ir para pau, que ele agarra-me assim no braço e disse: ele vá, o Rodrigo é festa, não és? E eu sou, e o gajo, foda-se. Eu vou dizer uma cena. Tu és um gajo que já tirei o chapéu e tiro novamente pela proatividade que tu tens, mas tu és um gajo muito proativo. E nós aqui no Maluco Beleza já falámos isto várias vezes. Aliás, este exemplo, o próprio Maluco Beleza, é um exemplo de proatividade minha. Claro. Tentar realizar um sonho, e mesmo que não dê muito dinheiro no início, mesmo que não dê no futuro imediato, ou próximo, ou a médio prazo, eu estou pelo menos a concretizar algo que é muito importante, que é a satisfação pessoal e a realização de fazer uma coisa minha e que me dá gozo. Mas só podes fazer isso porque trabalhas, tens o outro lado para te pagar. Justamente, é um privilégio, nem sempre é possível, não é? E há pessoas que. Mas também não devemos deixar que isso seja um impedimento. Claro. Não é? Por isso é que existem os bancos. Te emprestam dinheiro. Sim, mas. E depois vêm buscar se não pagares. Tu já pediste dinheiro. Pois vai, sim. Já pediste dinheiro, agora não pede. Para trabalhar. Tu é que emprestas. Para trabalhar. Para trabalhar. Para fazer projetos, não. Assim, não. Pedir para a casa, essas coisas normais. Sim, normais. Que é tipo, pá, comprem lá isto comigo. Mas tu és mesmo um self-made man nesse sentido. De ter sido tu a seres proativo e a vires de Lisboa, do Algarve para Lisboa a ganhar 100 euros, mas tu vinhas já com um propósito de mostrar-te, dar-te a conhecer. Sim. E por cima tinhas esse handicap de não seres de Lisboa, não é? E não conheces ninguém, que é uma merda que é difícil, não é? Porque tu hoje em dia vais ao Facebook, quer falar com o Herman, e vais ao Facebook, mandas uma mensagem ao Herman, se fores fixe e tal, o Herman responde. Naquela altura, zeros, não é? Tu não conheces ninguém, estás completamente a zero. Foi a única parte que eu senti alguma dificuldade, nunca tive esse lado de padrinho, seja o que isso for, mas não tens ninguém, não conheces ninguém. Foi a sorte de encontrar malta obstinada e que a dada altura, sei lá, quando estava na barraca, o Sérgio Noronha, e eu faço sempre a questão de dizer os nomes porque as pessoas são muito importantes ao longo da tua vida, tu não fazes nada sozinho, portanto precisas sempre de alguém, essa ponta de sorte, alguém que repara em ti. E há um indivíduo que é o Sérgio Noronha que vai lá à barraca ver-me 4 vezes e nunca me diz nada. E há um dia que é o Lois, um rapaz que é o Lois, também, olha, foi quem levou lá o Júlio César. Chega ao pé de mim, no final da noite eu ainda tinha que ir para o Algarve e disse assim: pá, um gajo que é o Sérgio Noronha, está ali numa discoteca, quero que tu vais lá conhecer. E nem sequer sabias quem era o Sérgio Noronha. Sei lá que é o Sérgio Noronha, era da Rádio Comercial. E eu sei lá se é o Sérgio Noronha. E ele, pá, mas ele já te veio ver aqui 4 vezes. Tá, merece que eu lá vá. Eu tenho que ir para o Algarve, mas se o gajo veio ver 4 vezes, embora hoje não esteja cá, mas vamos lá ver quem é o Sérgio Noronha. E então é ele que me convida, que me pergunta se eu não quero ir para a Rádio Comercial. Que acabei por ir 8 ou 9 meses depois. Foram lá os diretores, mas depois aquilo mudou de diretores, uma grande confusão. E essas pequenas pontas é que vão unindo. Portanto, tu podes ter um plano, mas essas pequenas pontas é que vão unindo. No meu lado da proatividade, o que eu tenho muito é, além de ser muito trabalhador e atento às coisas e fazer o trabalho quando tenho que o fazer, mas, por exemplo, eu vejo uma marca, uma coisa que a minha empresa faz e que muita gente não tem a mínima noção disso. Há uma marca que lançou um produto ou uma coisa qualquer. Eu olho para aquilo e muitas vezes a proatividade, eu e a Maria, a minha empresa, o que nós fazemos é, vou ter com as pessoas, olha, nós temos aqui esta proposta e queríamos fazer isto assim, um viral, ou até, por exemplo, a Microsoft, dos últimos 2 anos, as campanhas da Microsoft eu que as escrevi, coisas para a Cepsa, que tenho feito copies também, que são coisas ghost, tu nem sabes, nem ninguém sabe que sou eu que estou a fazer. Nem dás a cara, portanto. Coisas para o milénio, sei lá, coisas que fiz várias nos últimos anos, que é só proatividade, que é estar em casa, peraí, está aqui um gancho, e eu pego, escrevo, ou monto, ou filmo, ou não sei o quê, chego lá e apresento, está aqui o pacote. E isto devia ser um exemplo, deve ser um bom exemplo para qualquer área, não é só no entretenimento, mas sobretudo no entretenimento. Acho que às vezes há muita a desculpa e a justificação em vez de arranjar soluções, e é ou não me ligam, ou isto são só cunhas, ou é crise. Há sempre justificações, quando se quer o mais fácil e pelo menos o mais indicado é pá, saiam da vossa zona de conforto e arrisquem, não já têm. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto de beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas €1 por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas.
É só ir a patreon.com/ruiunas. Obrigado. O estilo maluco beleza continua na moda. Maluco beleza, beleza.